Olá, galera. Nós vamos falar sobre raiz, que é representada por esse símbolo que é chamado de radical, ok? Então, esse símbolo é chamado de radical. E esse símbolo, ele tem dois elementos. Tem um número que fica aqui em cima, que a gente chama de índice, e um número aqui dentro, que a gente chama de radicando. Então, a raiz ela é composta dessas três partes. O detalhe é, esse índice ele pode aparecer para a gente de várias maneiras. Pode aparecer como sendo 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Dos números que aparecem aqui, o único que não precisa aparecer é o 2. Isso quer dizer que quando não tem nada, você tem que saber que ali é o 2. Se não for o 2, vai ter que ter um número escrito ali. Se não for o 2, vai ter que ter o 3, o 4, o 5, qualquer número. O radicando, ele sempre vai ter aqui dentro. Tá, e como que funciona essa raiz? A raiz é como se fosse uma brincadeira, que eu dou a resposta para você e você tem que encontrar para mim qual o número que dá aquela resposta. Tá, e como? Usando potência, porque a raiz é uma propriedade, é uma operação que a gente chama de inversa, ela tem a propriedade de ser o inverso da potência. Então, vamos a um exemplo aqui para a gente poder entender como que funciona isso. Vamos começar com uma raiz aqui, ó. Raiz do 9. Quando eu escrevo assim, como aqui não tem nada, eu sei que ali é o número 2. E a gente chama, quando tem o 2, a gente chama isso aqui de raiz quadrada. Ok? Então, aqui eu estou perguntando qual é a raiz quadrada do 9. Por que quadrada? Porque aqui tem um 2, quando não tem nada é 2. Como que eu faço essa raiz quadrada do 9? Eu quero saber qual é a resposta disso. Aí que vem a brincadeira. Como aqui não tem nada, eu sei que é o 2. Então, a brincadeira é o seguinte, eu sei qual é a resposta. Então, eu vou vir aqui e fazer aqui, ó. Eu vou pensar isso daqui. Como? Eu sei que a resposta tem que dar 9. E o 2 do índice tem a mesma função que o nosso expoente, nossa potência. Então, ele indica para mim quantas vezes eu vou multiplicar. Mas eu vou multiplicar quem? Esse que é o problema. Eu não sei quem é este número. Eu tenho que, então, esse 2, ele diz que eu vou multiplicar um mesmo número duas vezes. E esse número tem que dar 9. Então, a pegadinha que tem na raiz é essa. Você sabe a resposta, sabe quantas vezes vai multiplicar um número para dar essa resposta, mas não sabe que número é esse. Que número é esse que eu vou utilizar? Aí você tem que fazer por uma tentativa. Você vai vir e vai pensar, eu acho que é o 2. 2 vezes 2, 4. Deu 9 desejado? Não, deu menos. Então você testa um número maior. Eu acho que é 3. 3 vezes 3, 9. Ah, tá. Então aqui é 3 vezes 3 que dá 9. Qual o número, então, que ele vezes ele duas vezes, raiz quadrada do 9, vai dar quanto? Vai dar o número 3. A resposta, então, é 3. Por quê? Porque o 3 vai multiplicar 3 vezes 3, que vai dar 9. Então, o índice, ele diz quantas vezes essa resposta está procurando que você vai ter que fazer. Um outro exemplo. Qual é a raiz quadrada de 16? Opa, aqui não tem nada, é 2. Então, eu tenho que descobrir essa resposta. Eu já sei a resposta da potência, que é 16. E eu sei que eu tenho que multiplicar duas vezes. Então, eu tenho que descobrir qual número. Tem gente que acha, quando vai fazer esse cálculo, acha que é a metade. E não é a metade. Né? Por quê? Qual é a metade de 16? Metade de 16 é 8. Mas se você fizer 8 vezes 8, não vai dar 16, vai dar 64. E vai passar muito da minha resposta, que eu espero. Então tem que falar um número bem menor. 4. 4 vezes 4, 16. Então qual é o número que eu desejo descobrir? O 4. Ok? É assim que funciona a raiz quadrada. Agora, quando essa raiz, aqui no índice tem o 3, a gente chama isso de raiz cúbica. Qual é a raiz cúbica de 27? Aí vem o segredo. Eu não sei a resposta, mas eu sei que a potência, o resultado vai dar 27. E eu tenho que descobrir qual o número que multiplicado 3 vezes. O índice me diz
Então, eu vou multiplicar o mesmo número 3 vezes, que tem que dar 27. Ah, eu acho que é 2. Multiplica, então. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá muito longe. Eu acho. Então, é 4. Vamos tentar o 4, então. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Passou. Eu espero achar o 27. Se o 2 é pouco e o 4 é muito, eu vou tentar o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então qual é a raiz cúbica de 27? Qual o número que ele mesmo 3 vezes dá 27? É o 3. E assim eu faço todas as raízes. Se eu fizer, por exemplo, qual a raiz quarta de 16? Eu vou ter que descobrir qual o número. Eu vou ter que multiplicar o número quantas vezes? 4 vezes. Quem? Esse é o problema. Eu não sei quem é. Mas eu sei que o resultado dessa multiplicação tem que dar 16, porque é isso que ele espera. É o radicando. Então, aqui diz que eu vou multiplicar 4 vezes. Ok? Então, vamos lá. Que número que eu acho? Acho que é o 2. Vamos tentar aqui o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, qual é o número que repetido 4 vezes multiplicado a 16? É 2. E assim eu faço as raízes. Raiz é simplesmente isso, ok? Agora, eu vou fazer, por exemplo, algumas raízes que são como observação que aparece para a gente. É a raiz quadrada de 0 e a raiz quadrada de 1. Ou a raiz cúbica de 1, ou a raiz cúbica de 0, não importa. Qual a raiz quadrada de 0? 0. Por quê? Porque 2 vezes, porque 0 vezes 0 vai dar 0. Qual a raiz cúbica de 0? 0. Por quê? Porque 3 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vai dar 0. Qual a raiz quadrada, que não tem nada, é 2. Qual a raiz quadrada de 1? 1. Por quê? Porque 1 vezes 1, 1 duas vezes, vai dar 1. Qual a raiz cúbica de 1? 1. Porque 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1. Pronto. Isso é o que a gente chama de raiz. Raiz quadrada, raiz cúbica, não importa. O segredo é que você sabe qual é a resposta. Então, toda vez que você tiver uma raiz, e aqui tem um número que é o índice, e aqui tem um outro elemento, você vai procurar a nossa resposta aqui. Como? Eu sei qual é a resposta. Esse número aqui vai indicar quantas vezes eu vou multiplicar para que essa minha resposta final seja essa estrelinha aqui, que é o nosso resultado. É assim que funciona a raiz, não tem segredo. Quantas vezes, já tem a resposta. O problema é que eu não sei qual é o número que vai multiplicar esse número de vezes. Ok?